Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Abraleite solicitou à ministra da Agricultura a redução das importações de lácteos do Mercosul. Incertezas sobre o preço dos combustíveis e o valor dos fretes preocupam transportadores e também caminhoneiros autônomos. Custos com a compra do gado no Brasil atingiram níveis recordes, encolhendo a margem dos frigoríficos. E nós vamos falar de um tema interessante, vamos falar sobre o mercado do boi gordo. O Agora Agro já está no ar. Durante uma reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, solicitou a redução das importações de lácteos do Mercosul. Em nota divulgada, a entidade classificou as importações como predatórias e disse que as compras vêm prejudicando a cadeia produtiva desde setembro de 2020. Como medida equitativa, a Abraleite sugere tributar os lácteos importados da mesma forma que o açúcar brasileiro é tributado para entrar no Mercosul, especialmente na Argentina. Ainda durante a reunião, a Abraleite elencou outras dificuldades outras dificuldades dos produtores, como a alta nos preços dos insumos, que elevou o custo de produção da atividade e ainda a retração no mercado de derivado dos lácteos, provocado por um descompasso entre oferta e demanda. No caso da demanda, 2021 se inicia com enfraquecimento devido à diminuição do poder de compra dos consumidores, especialmente após o fim do auxílio emergencial. Pelo lado da oferta, o elevado volume das importações gera um aumento na disponibilidade do produto, ao mesmo tempo em que a demanda se retrai. A soma desses fatores impõe forte queda no preço do leite aos produtores. As incertezas sobre o preço dos combustíveis e o valor dos fretes preocupam os transportadores e caminhoneiros autônomos, que buscam estratégias para evitar perdas em tempos de baixa rentabilidade e altos custos. De acordo com a diretoria do portal Transporta Brasil, os trabalhadores do setor se preocupam com a falta de previsibilidade sobre as alterações nas bombas de combustíveis. A greve de 2018, ela foi motivada pela falta de previsibilidade que os caminhoneiros autônomos e empresas têm sobre o preço do diesel. Isso acaba com o planejamento de qualquer profissão. A gente vê que existe uma pressão de alta do dólar que traz a pressão sobre os combustíveis. A política de formação de preços da Petrobras é uma política volátil, fica ao sabor do dólar e de outras variantes. Então, essa notícia de que o presidente Bolsonaro vai olhar com carinho para os tributos conta muito ponto. Afinal, mais de 40% do preço dos combustíveis vem dos tributos. Segundo o presidente Bolsonaro, é preciso uma reunião entre governadores e o governo e as refinarias para tentar solucionar esses problemas. Os custos com a compra de gado no Brasil, que é o maior exportador mundial de carne bovina, atingiram níveis recordes, encolhendo as margens dos frigoríficos. O preço que as indústrias processadoras para o gado pagam pelo gado ultrapassou basicamente os R$300, alta de 10% nesse ano, segundo o próprio CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é ligado à Universidade de São Paulo. Em 12 meses, o valor do boi gordo subiu praticamente 54%. Pecuaristas têm reduzido o envio de fêmeas para o abate, retendo-as para a reprodução diante dos preços recordes dos bezerros. A menor oferta de animais para abate, aliada ao aumento da demanda por carne bovina na China, tem obrigado frigoríficos a pagarem mais pelo gado.
No ano passado, 2020, o abate de bovinos no Brasil caiu por volta de 8% em relação ao ano anterior, 2019, segundo a consultoria de agronegócios do Itaú, BBA. A oferta de gado está muito apertada e frigoríficos do Mato Grosso, principal estado produtor, trabalham com suprimentos equivalentes a apenas 4 dias de processamento, quase metade do ano anterior. O aumento das despesas com gado reduz as margens das processadoras de carne, que não têm conseguido repassar integralmente os custos mais elevados aos consumidores domésticos e para clientes no exterior. O custo do gado no Brasil é o mais alto da América do Sul, dando vantagem competitiva aos rivais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. O Agora Agro volta já já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com Fernando Henrique Iglesias. O Fernando, ele é economista, é consultor das safras e mercados, uma das mais importantes consultorias do nosso país. E nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema pontual. Nós vamos falar sobre mercado pecuário, pecuária de corte, produção de carne. Fernando Henrique Iglesias, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre um tema muito importante, um tema que está mexendo aí com uma cadeia muito grande, que são os frigoríficos, pecuaristas. Tudo bem com você, Fernando? Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e vamos conversar sobre pecuária, então. Então, vamos lá. Fernando, é o seguinte, a pecuária durante muito tempo, ela basicamente, vamos dizer assim, de maneira geral, ela pagou para produzir. Pecuaristas passaram um bom tempo aí, amargando um preço da arroba meio alto, um custo de produção alto. E basicamente em 2019, 2020, a coisa começou a tomar um rumo legal e a arroba do boi foi subindo, o mercado externo aquecido, parece que a China descobriu o Brasil em carne bovina e a coisa andou bem e a arroba chegou no que chegou. Como é que você está vendo o mercado hoje? Existe uma tendência de alta, de uma certa estabilidade, ou já chegou no que deveria chegar o preço da arroba do boi? Isso em nível Brasil. Bom, pensando no nível brasileiro, a gente está com uma situação que estamos muito próximos do limite desse preço para o boi gordo.
Existem negócios no interior paulista entre 300 até 310, dependendo da terminação do animal que está sendo comercializado, mas faltam elementos que justifiquem que o movimento de alta seja ainda mais robusto do que ele já é. O que acontece? A gente não tem uma demanda doméstica aquecida o suficiente para justificar preços mais altos, como também precisaria acontecer algum avanço adicional das exportações também, que motivariam mudanças das estratégias dos frigoríficos, que sujeitariam a pagar ainda mais pela arroba. Ao que tudo indica, a gente está bem perto do limite aí desse movimento de alta do boi gordo, que já são preços espetaculares, né? Acima de R$300 em São Paulo, já tem negócio a 300 no Mato Grosso também, então preços recorde em todo o país. Eu acredito piamente, eu já venho batendo nessa tecla, é óbvio que eu gostaria de ver aí uma arroba 330, 340, mas eu também gostaria de ver a população brasileira, pelo menos esses 40, 50 milhões de pessoas que estão aí na informalidade, basicamente desempregados, com um bom salário, vendendo bem e se alimentando melhor e comprando mais carne. Só que nós temos aqui, de um lado, mercado interno, a nossa economia, que infelizmente está capenga, nós temos um problema seríssimo de saúde pública, que é o coronavírus, que está basicamente comendo as pernas financeiras do nosso país, e nós estamos vendo um mercado aí ávido por um aumento de preço da arroba. E que eu acho também, concordo com você, que eu acho que ela chegou no limite. Então, tem vários fatores influenciando para não deixar essa arroba subir. É mais ou menos isso? Exatamente isso. O que acontece agora, que nem você falou, o consumidor médio aqui no Brasil está descapitalizado. Ele não está conseguindo absorver mais reajustes da carne bovina. Ele simplesmente está migrando para a carne de frango, que é uma proteína muito mais acessível. Então, o que o consumidor consegue comprar de carne de frango, compra muito menos de carne bovina. Então, acaba pesando muito no orçamento familiar. Então, esse tipo de decisão fica bastante evidente quando você chega na gôndola do supermercado e faz o comparativo dos preços mesmo. Em relação à exportação, o que vai definir o nosso volume de embarques em 2021 vai ser o comportamento da China no mercado. E esse é um ponto muito importante. Ela foi um grande diferencial para que essa arroba do boi gordo passasse por R$300 no mercado brasileiro. E a gente tem alguns dados que apontam para uma recomposição aí do plantel de suínos dentro da China, que motivaria mudanças dentro, da China no mercado, na compra de carne. Olha, a gente vê o mercado também, eu tenho muita preocupação em relação à China. E eu tenho dito isso, tanto aqui no programa de televisão, quanto no programa de rádio que a gente tem, eu tenho dito o seguinte: se a China der uma cutucada no freio, vai capotar muita gente, porque nós não podemos carregar todas as cestas dentro ou melhor, todos os ovos dentro da mesma cesta. Isso é um risco muito grande que a gente corre. E a China, volta e meia, ela dá uns sinais, que vai dar uma freada, tal. Mas a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar. Nós não estamos lá dentro e não participamos do que está realmente acontecendo no mercado chinês. Então, na minha visão, o que eu acho que o governo brasileiro tinha que fazer, os próprios pecuaristas, entidades de classe, era procurar novos mercados, porque tem novos mercados. Agora, precisa ver o nosso custo de produção, porque a nossa arroba, como eu falei agora há pouco, é a mais alta da América do Sul, por volta de $55 por arroba, né? É um preço meio alto, né? Para o padrão brasileiro, $55 é um preço relativamente alto aqui para a arroba, mas a gente tem que comparar também com outros players do mercado, que não só aqui da América do Sul. A Austrália, por exemplo, tem uma arroba do boi gordo de $85. Sim, verdade. Então, são preços bastante proibitivos, né? Então, o Brasil tem uma competitividade grande em relação à Austrália, em relação aos Estados Unidos, Irlanda, e a Argentina não tem a capacidade produtiva que o Brasil tem para atender o mercado chinês. Então, isso é um ponto muito importante. Lógico, a Argentina também se beneficiou dessa lacuna de oferta dentro da China, mas não tem como comparar a capacidade produtiva brasileira em relação à capacidade produtiva chinesa. Agora, o ponto é, quando a China deixar de comprar carnes em escala mundial, não vai sobrar carne apenas aqui no Brasil. Vai ser um processo global, porque a União Europeia também vendeu muita carne suína quando tinha no mercado chinês. Os Estados Unidos também se beneficiou desse movimento. Então, acaba sobrando carne em
em diversas regiões do mundo. Isso vai ter um peso muito grande nessa curva de preço quando esse processo de recomposição da China se consolidar efetivamente. Ô Fernando, o Brasil é visto lá fora, eu não diria como o salvador da pátria na produção de alimentos, mas é um país muito importante que faz a diferença em relação a outros países produtores. Nós temos aí mais de 100 milhões de hectares ainda para abrir, para cultivar, para utilizar áreas, principalmente de pastagens degradadas, e que a lavoura está entrando nessas regiões, mas nós temos tudo na mão e, ao mesmo tempo, parece que não temos nada, porque nós temos custos de produção muito altos. Hoje, você pagar aí por volta de R$ 75, R$ 80 reais uma saca de milho, R$ 150, R$ 170 reais uma saca de soja, para um tamanho de país como esse, para uma produção e produtividade para grandes áreas que nós temos, é um negócio assim meio... parece que não fecha a conta, né? A gente tem um custo bastante alto em relação à nutrição animal, mas são questões também conjunturais, tá? A questão da soja, por exemplo, teve uma exportação muito forte também no ano passado, e esse ano o desenho do mercado também é de uma exportação bastante agressiva. Agora, em relação a custo pecuário, efetivamente, o custo de reposição, gado de reposição está em preço recorde no Brasil inteiro. Tem negócios de bezerro acima de R$ 3.000 a cabeça. Então, são preços bastante acentuados aí no mercado de reposição. E para a pecuária, o custo da reposição tem o maior peso em relação, em relação ao custo de nutrição animal e qualquer outro custo que a gente considere dentro da pecuária de corte. Mas sim, os custos estão acentuados aí nesse início de 2021. Quer dizer, você pagar aí 350, 380 reais, 400 reais a arroba de um bezerro é muito pesado, é muito pesado. E o pecuarista, automaticamente, tem que ser um cara muito bom de conta, de planejamento, de gestão, porque senão, mesmo que a arroba vá para 350, às vezes tem muita gente que vai ter prejuízo. Quer dizer, porque não consegue fechar essa conta. Então, é aí que eu falo, parece que tem muitas distorções, principalmente voltada pelo setor político, que é um problema sério. Parece que não deixa o país andar, a coisa fluir, sendo que nós estamos basicamente com tudo na mão para ser o maior produtor e exportador de basicamente quase tudo dentro do agronegócio, né? Exatamente. A gente tem uma competitividade muito boa, e não só em relação à carne bovina aqui dentro do setor carne. Por exemplo, a carne de frango brasileira é extremamente competitiva no mercado internacional. A gente tem um dos frangos mais competitivos em escala global. Então, e o Brasil também é o principal exportador de carne de frango. Então, a gente tem uma dianteira muito grande nesse sentido. Precisa melhorar em alguns aspectos, lógico. Possuímos alguns gargalos, enfim, precisam ser trabalhados. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um setor carne bastante competitivo aqui em relação a outros concorrentes mundiais. É verdade. Bom, eu conversei com Fernando Henrique Iglesias. O Fernando, ele é economista, é consultor das safras e mercado, talvez uma das mais importantes consultorias da América Latina, muito boa, excelente, muito confiável. Fernando, eu deixo as portas do nosso programa à sua disposição para vocês aí das safras, para quando precisar, quando quiser retornar, será um prazer enorme, tanto pessoalmente para mim, quanto para o nosso público, porque você acaba de ir para basicamente 12 milhões de pessoas nos assistindo hoje, nesse momento. Isso é um número muito significativo. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Até a próxima participação. Espero participar muitas mais vezes. Não, aqui as portas estão abertas aí para vocês das safras, ok? Muito obrigado, Fernando. Um abraço. Até mais. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.